E aí, pessoal, de volta com mais um vídeo. Eu sou o Max e esse é o nosso canal Mistura Tudo. Pessoal, eu tenho visto muita gente reclamando ou fazendo questionamentos, alunos do meu curso, também outras pessoas que seguem a gente aqui no canal, fazendo a seguinte pergunta: professor, por que o meu ventilador está esquentando? Eu mandei rebobinar esse ventilador, fiz tudo certinho, mas ele está esquentando muito. Lembrando que o ventilador, ele esquenta, né, depois de uma noite inteira de funcionamento, aí entre 50 e 60 graus Celsius, é a coisa mais normal. Porém, há uns que esquentam demasiadamente. Por que isso acontece após fazer o rebobinamento desse motor? Por que isso acontece? Eu estou aqui com dois estatores, tá? Da mesma espessura, é 2,5 centímetros. Aqui dentro da cavidade é 4,4 centímetros. Esses são estatores de um ventilador Arno de 40 centímetros. E eu estou aqui com uma bobina que eu retirei de um deles, tá? Que foi rebobinada. Essa aqui é uma bobina que não é mais original. E eu estou aqui com outra bobina que eu retirei de um desses estatores, mas que eram originais. Eles são originais. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou retirar os esquemas de ambos os motores, de ambas as bobinas, e vou mostrar a vocês aqui a diferença do original para o que foi rebobinado. O que acontece? A turma pega o original, queimou, rebobina, só que eles não colocam a mesma quantidade de fios, tá? Mas vamos aqui comprovar isso fazendo a contagem das espiras. Eu não vou fazer essa contagem aqui porque é muito demorado, então eu vou precisar cortar o vídeo aqui enquanto eu faço a contagem dessas espiras na bobina principal e na bobina secundária e aqui também. Talvez alguém que rebobine motores vai dizer, ninguém vai aguentar o preço se a gente fizer uma bobina dessa toda original. Realmente, se a gente for fazer exatamente como vem de fábrica, o preço vai lá para cima. Então, se você quer uma coisa de uma ótima qualidade, então você aprende a fazer e faz o esquema original. Eu estou concluindo já o meu curso de rebobinamento, que provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já esteja o link aqui abaixo na descrição, e eu vou postar esquemas originais para quem quer fazer original. Só que tem esses outros esquemas que a turma usa, que vai diminuir as espiras e vai economizar para eles. Só que vai trazer alguns desconfortos para quem dá a manutenção no ventilador. Ele vai ficar recebendo aí do cliente aquela coisa, tá esquentando meu ventilador, tá bom? Mas eu vou retirar aqui os esquemas de ambos as bobinas, do original e do que foi rebobinado, para a gente ter aqui a noção por que isso acontece. Pessoal, eu já fiz aqui a primeira contagem da bobina que não é original. Ela tem na bobina principal 470 espiras. Já na bobina secundária, ela tem 460. Isso a bobina que foi rebobinada, que não é original. Agora eu vou fazer essa mesma contagem na bobina original, para que a gente tenha essa noção do tamanho da diferença que há entre a original e a que não é original. Acabei de fazer aqui a contagem da original, da bobina secundária e da bobina principal. Na bobina secundária deu 730. Eu já separei as velocidades também, daqui a pouquinho eu vou mostrar esse esquema para vocês. Também vamos tirar aqui a bitola do fio para vocês verem a diferença da bitola do fio, da original para que foi rebobinada, né? Da que não é original. E na bobina principal deu 432. Então vamos fazer aqui a medição da bitola do fio com o micrômetro
E em seguida eu já vou mostrar para vocês o esquema como ficou. Eu vou fazer tanto o esquema da que é original quanto da outra. Porque dá para a gente trabalhar também fazendo da outra forma. Só que vai esquentar um pouco mais. Qual a desvantagem? Consome mais energia, tá bom? Esquenta um pouquinho mais. Mas dá para fazer também. E aí eu já vou deixar os dois esquemas, tá? Aí vai de cada um, quem quer fazer o original e quem quer fazer lá o que não é original, que foi rebobinado já. Pessoal, eu estou aqui com o micrômetro e aqui as duas bobinas da bobina que foi rebobinada, que não é original. Eu peguei aqui a bobina secundária, está aqui a secundária, e eu vou medir aqui a fiação dela, vou colocar aqui, dar um estalinho, e aqui eu tenho 25 centésimos de milímetros. O fio que corresponde a essa medida em milímetros, ele é o fio de número 30 na tabela AWG. E agora nós vamos pegar aqui a bobina principal para a gente ver qual a fiação dele. Deu o estalinho aqui. E aqui nós temos a medida de 27 centésimos de milímetros. E o fio que corresponde a essa medida, lá na tabela AWG, é o fio de número 31. Então nós vamos ter o fio de número 30 na secundária e 31 na principal. Essa é a fiação da bobina que não é original, da secundária. E aqui nós vamos pegar a bobina secundária da original agora. Vamos aqui fazer a medição. Deu estalinho. E aqui nós temos 0,23 aqui, ó. 0,23 na tabela WG é o que corresponde ao fio de número 31. Vamos agora para a bobina principal aqui. E aqui nós temos 0,31 na bobina principal. E o fio que corresponde com essa medida na tabela WG é o fio de número 28. Então nós temos na original fio de número 28 na bobina principal e 31 na bobina secundária. Vocês que estão aí entrando na área de rebobinadores, vocês precisam ter uma ferramenta como essa, que é o micrômetro. É impossível que a gente descubra a fiação só pelo olho, só vendo, né? A não ser que se tenha muita experiência, mas ainda corre-se o risco de errar, porque há uma variação muito grande aí de fios e o micrômetro ele é bem preciso. Se você ainda não tem essa ferramenta, eu estou disponibilizando aqui o link do grupo de WhatsApp aqui abaixo, onde vocês podem entrar em contato comigo. Se vocês quiserem adquirir um micrômetro como esse, hoje ele está custando em média R$150. Na data que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo esteja um pouco mais caro, mas vale a pena você conferir aqui o preço comigo no WhatsApp. E eu posso estar enviando para você aí com frete grátis, tá bom? É só você entrar em contato comigo que eu faço o envio. Ele vai assim na caixinha, ó. Tem um saquinho que embala ele, vai na caixinha, porque ele é muito sensível. Então, você não pode derrubar ele, porque senão ele já desregula, tá? Então, fica aí essa dica para vocês que ainda não têm o micrômetro e querem trabalhar nessa área de rebobinadores. É essencial que você tenha uma ferramenta como essa. Agora nós vamos ver
como ficou os dois esquemas para a gente comparar a diferença, tá? Os extratores são os mesmos, e aí você vai entender o porquê o ventilador esquenta quando você manda rebobinar. A bobina é nova, mas acaba esquentando. Então vamos aqui para a gente ver como ficou o resultado desses esquemas. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o esquema de motores para ventiladores Arno de 40 centímetros original, tensão 220 volts. Observação, serve para todos os modelos com as mesmas medidas do estator. Largura do estator 2,5 centímetros, largura interna 4,4 centímetros. Lembrando, pessoal, que alguns ventiladores Arnos, eles têm a largura interna, que é onde passa o rotor, de 4,5. Porém, esse aqui nós temos 4,4. Alguns Arnos têm essa medida. E nós temos aqui na bobina principal 432 espiras, fio 28. Bobina secundária, fio 31. Na velocidade mais forte, nós temos 90 espiras. Na velocidade 2, que é a média, 160 espiras. E na velocidade 1, a mais fraca, 480 espiras. Capacitor 2,5. Agora, nós vamos para o outro esquema para nós vermos aí a diferença entre o esquema original e o que foi rebobinado. Aqui no esquema que foi rebobinado, né, nós temos as mesmas medidas, porque são dois estatores com as mesmas medidas, e nós vamos ver aqui, né, na bobina principal desse estator que foi rebobinado, que não é mais original, nós temos 470 espiras e o fio de número 30. E aqui, apesar de nós termos uma quantidade menor lá, o fio lá era mais grosso. Então, dá essa compensada, né? Apesar de ter mais espiras, mas o fio é um pouco mais baixo, a bitola do fio é mais fina. Então, dá essa compensada, não tem esse desequilíbrio muito grande aqui na bobina principal. Agora, na bobina secundária, nós temos o fio de número 31 e a velocidade mais fraca, nós temos 43 espiras. Na velocidade média, nós temos 96 espiras. E na velocidade mais fraca, nós temos 322 espiras. O capacitor também é o mesmo. E aqui nós vamos ver uma diferença muito grande até. Lá no outro esquema, nós temos o mesmo fio, a bitola do fio é o mesmo, mas nós temos aqui, na velocidade 3, a mais fraca, 43 espiras e lá nós tínhamos 90 espiras. Então já é uma coisa assim, mais da metade. Nós temos na segunda velocidade, lá no outro esquema, 150 espiras. Aqui nós já temos 96 espiras. Então houve uma redução de espiras. E aqui na velocidade 1, a mais fraca, nós temos 322 espiras. E lá nós temos 480 espiras. Então, há uma diferença muito grande na bobina original para essa que é a bobina rebobinada. Então, aqui nós vemos essa diferença. Então, pessoal, por isso é que às vezes o ventilador esquenta, porque alguns rebobinadores, eles diminuem quase pela metade em algumas velocidades, aqui na divisão das velocidades, e isso vai fazer com que o ventilador esquente, porque há uma resistência muito baixa. E aí quem conserta o ventilador, que está lá na ponta, né, o cara que faz a manutenção, o cliente vai nele, vai dizer para ele, olha, o ventilador está esquentando. E aí o pessoal, né, que está trabalhando aí, às vezes nem sabe por que o ventilador está esquentando. Mas a causa disso, muitas vezes, é
uma bobina que teve aí a quantidade de espiras reduzida. Para enrolar motores de ventilador, eu sei que às vezes a gente precisa dar sim uma reduzida, dar uma melhorada ali até para economizar, mas essa economia não pode ser muito grande que venha causar o aquecimento da bobina, porque senão a resistência fica bem baixa e aí dá problema, né, para o cara que está lá na ponta consertando o ventilador. E aí o cara fica recebendo reclamações lá do cliente dele, né? E às vezes não é culpa dele. E como a gente resolve isso? Ou você muda de rebobinador, ou então você aprende a rebobinar seus próprios motores. E para isso, eu estou lançando agora o curso de rebobinagem de motores de ventilador. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai encontrar o link aqui abaixo na descrição. Peço a você que veja se esse link já está disponível aqui. E aí você vai aprender a fazer a sua própria bobina e também a tirar os seus próprios esquemas, né? E aí você fazendo os seus próprios motores, você tem a certeza da qualidade, porque é você que está fazendo e você não vai economizar em espiras, né? Só para economizar um pouquinho de fio e ter problema, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual muitas vezes o ventilador esquenta após ser colocado uma bobina rebobinada e não é culpa do cara que consertou, que fez a manutenção do ventilador. Como vocês puderam ver aí, pessoal, nós acabamos de fazer aí todo esse processo, né? E vocês perceberam que o ventilador que foi rebobinado, que não era mais original, ele tem uma quantidade de espiras menor na bobina secundária. E também a bitola do fio chega a ser um pouco maior, até porque não caberia dentro do canal do estator se ele fosse a mesma quantidade com a bitola um pouco mais grossa. E aí deu para a gente perceber por que às vezes o ventilador esquenta. Esse aqui até que nem está muito exorbitante aqui a diferença de espiras, mas existem rebobinadores que colocam menos espiras e o ventilador acaba esquentando. Então, eu espero que nesse vídeo eu tenha resolvido aí a questão de muitos dos nossos alunos e inscritos do canal que sempre estão me perguntando: professor, eu acabei de comprar uma bobina nova, coloquei e agora o ventilador está esquentando. Então tem tudo a ver com a quantidade de espiras que o rebobinador colocou. Às vezes ele não coloca a original e anda longe da original. Então a resistência fica muito pequena e acaba esquentando. Não tem jeito, porque a resistência é muito baixa e fica como se fosse a resistência de um chuveiro, que é para esquentar mesmo, tá? Então, eu vou ficando por aqui com mais esta aula. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.